Mike Pence surpreendido com documentos confidenciais da Casa Branca na sua residência pessoal. Finlândia e Suécia reiteram vontade de seguir de mãos dadas rumo à NATO, mas admitem ter de esperar pelas eleições na Turquia. Já são conhecidos os nomeados aos Oscars e pela primeira vez há um português na corrida à estatueta dourada. Mike Pence está a ser investigado pela justiça norte-americana depois de terem sido descobertos em sua casa documentos confidenciais da Casa Branca relativos aos 4 anos em que serviu na administração Trump. O advogado, Greg Jacob, sublinha que se tratava de um número reduzido de documentos levados por engano para a residência pessoal do antigo vice-presidente e garante que este não tinha conhecimento da sua existência. Pence, que tem sido associado a uma possível candidatura à presidência em 2024, sempre negou ter em sua posse documentos confidenciais. O assunto ganhou relevância nos últimos tempos, depois da descoberta de documentos marcados como ultra-secretos em casa de Joe Biden, relativamente ao período em que foi vice-presidente de Barack Obama, e de Donald Trump, relativos aos 4 anos em que liderou os destinos norte-americanos. Sauli Niinisto admitiu durante uma visita surpresa à Ucrânia que seria necessário esperar pelas eleições de maio na Turquia para completar o processo de adesão à NATO. O presidente da Finlândia apelou à calma depois de o chefe da diplomacia finlandesa ter piscado o olho à possibilidade de entrar na Aliança Atlântica sem a Suécia, na sequência dos protestos no país vizinho que azedaram uma vez mais a relação entre Estocolmo e Ankara. Do lado dos suecos, o primeiro-ministro Ulf Kristersson também já manifestou a vontade de seguir até ao fim o caminho que iniciaram juntos. Quero apelar à calma neste processo, porque quero regressar ao diálogo nas questões onde já foi feito progresso. Suécia, Finlândia e Turquia têm um acordo bilateral e está a funcionar. É óbvio que não pensamos da mesma forma em todos os assuntos e também me parece óbvio que os 3 países têm legislações diferentes. Há 2 questões que dominam os meus pensamentos: o compromisso total da Suécia com a liberdade de expressão e a nossa vontade de completar a adesão à NATO a par da Finlândia. Os 2 países nórdicos abandonaram a neutralidade histórica e solicitaram adesão à NATO após a Rússia ter invadido a Ucrânia, mas o processo tem sido dificultado pela Turquia, que exige que os 2 países se distanciem do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A entrada na aliança militar exige um apoio unânime dos membros da organização. Na Dinamarca, dezenas de pessoas de sindicatos e membros da oposição protestaram contra os planos do governo de abolir o feriado do Grande Dia da Oração, celebrado após a Páscoa. O governo apresentou a proposta ao Parlamento esta terça-feira. O executivo de Fredriksen argumenta que, ao eliminar o feriado, vai poupar dinheiro e assim aumentar o seu financiamento em matéria de defesa, num valor equivalente a mais de 2 milhões de euros. A primeira leitura do projeto de lei acontece a 2 de fevereiro. No Peru, milhares de pessoas continuam a protestar contra a destituição do presidente Pedro Castillo, que ocorreu em dezembro. Castillo foi preso quando tentou dissolver o Congresso e governar por decreto. A presidente peruana, Dina Boluarte, apelou a uma trégua nacional com os manifestantes. Buenos días. A chefe de Estado referia que desde o primeiro minuto pediu essa trégua com o Congresso. Apelava agora a uma trégua nacional ao seu querido país para que se possa criar uma mesa de diálogo e definir a agenda para cada região. Uma trégua nacional para poder entablar as mesas de diálogo e, melhor aún, para poder fijar a agenda por cada região. Boluarte decretou o estado de emergência no país, permitindo ao exército ajudar a polícia a manter a ordem, com os protestos e bloqueios de estrada a não terem fim. Pelo menos 50 pessoas já morreram desde que as manifestações começaram no mês passado. A invasão russa da Ucrânia há exatamente 11 meses já prejudicou a educação de pelo menos 5 milhões de crianças ucranianas. É o alerta de um relatório da Unicef publicado neste Dia Internacional da Educação.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância aproveita a publicação deste relatório para apelar à ajuda para devolver a educação às crianças ucranianas. A diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central diz que não pode haver um botão de pausa na educação. Não é algo que se possa adiar até que outros problemas sejam resolvidos, avisa Afshan Khan, sob pena de colocar em risco o futuro de toda uma geração de ucranianos, já prejudicada por 2 anos de pandemia, antes mesmo de Vladimir Putin decidir ordenar a invasão militar da Ucrânia e destruir milhares de estabelecimentos de ensino. Atualmente, milhões de crianças ucranianas precisam de dar continuidade à escola nos diversos países onde estão refugiadas, como Portugal, onde das mais de 14 mil crianças oriundas da Ucrânia, 10 mil ainda não se tinham sequer matriculado há pouco mais de um mês. Chris Hipkins tomou posse esta quarta-feira como primeiro-ministro da Nova Zelândia. É o 41º a assumir a chefia do executivo neozelandês e sucede a Jacinda Ardern, que se demitiu de forma inesperada na semana passada. Hipkins prometeu uma abordagem focada na economia, mas terá menos de 9 meses para colocar em prática o seu plano antes das eleições gerais no país. As sondagens mais recentes apontam para uma vantagem dos conservadores face ao seu partido trabalhista. No último discurso oficial como chefe do Executivo, a primeira-ministra cessante da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou sair com um sentimento de gratidão pelo tempo passado na liderança do governo. Ardern fez a declaração naquela que foi também a sua última deslocação oficial à aldeia maori de Ratana, no norte do país. Na semana passada tinha afirmado não ter mais energia para continuar a exercer funções, depois de 5 anos marcados por uma erupção vulcânica mortífera, pelo pior atentado na história do país e pela pandemia de Covid-19. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 8 estados, incluindo Nova Iorque, apresentaram queixa contra a Google por monopólio no mercado da publicidade online e exigem uma indenização dos prejuízos. A empresa é acusada de monopolizar de forma ilegal a forma como os anúncios são divulgados, excluindo os concorrentes. Fernando Santos é o novo selecionador de futebol da Polónia. Um mês depois de deixar os comandos da equipa das Quinas, o estratega da vitória de Portugal no Euro 2016 foi apresentado em Varsóvia. Fernando Santos, com 68 anos, substitui o holandês Leo Beenhakker num lugar que já foi do outro português, Paulo Sousa. Na mira do treinador está o europeu do próximo ano. O objetivo é levar Robert Lewandowski e companhia até à final. Minha maior ambição é ganhar tudo. Essa é sempre a minha maior ambição. Não venho para perder. É uma palavra que eu sinceramente não gosto. A esquiadora norte-americana Mikaela Shiffrin é a nova detentora do recorde do maior número de vitórias em etapas do Campeonato do Mundo de esqui feminino. A atleta de 27 anos conquistou a vitória número 83 no slalom gigante da estância italiana de Kronplatz. Shiffrin destronou assim a compatriota e lenda do esqui Lindsey Vonn, que pôs fim à carreira há 4 anos na sequência de várias lesões, com 82 vitórias no palmarés. Precisa agora de apenas 4 vitórias para ultrapassar o recorde absoluto de 86 vitórias detido pelo sueco Ingemark Stenmark. Tudo em todo o lado ao mesmo tempo parte como favorito na corrida para a cerimónia dos Oscars. As nomeações foram conhecidas esta terça-feira e o filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert tem 11. A comédia independente, ficção científica sobre universos paralelos, surpreendeu os críticos que não esperavam tantas nomeações. 2 filmes coproduzidos na Europa receberam 9 nomeações. O filme de guerra alemão, A Oeste Nada de Novo, e o irlandês Os Espíritos de Inisherin, um dos favoritos ao Oscar de melhor filme, que acompanha a relação de 2 amigos e o momento em que um deles, sem razão aparente, para de falar com o outro. Na categoria de melhor filme estrangeiro, há 4 filmes europeus dos 5 nomeados. Um deles é o belga Close, premiado em Cannes. Os Oscars de 2023 ficam na história do cinema português. Ice Merchants, de João Gonzalez, está nomeado na categoria de melhor curta-metragem de animação.